Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e estou aqui para fazer um pré-jogo especial da final da Liga Europa que acontece nesta quarta-feira. O jogo vai ser em Dublin, na Holanda, e vamos ter de um lado a Atalanta e do outro lado o Bayer Leverkusen, nessa que promete ser a final mais legal do futebol europeu neste final da temporada. Tanto contando a Conference, tem o Olympiacos e Fiorentina, muito legal, tem a final da Champions, Real Madrid e Borussia Dortmund, mas de futebol jogado dentro de campo, essa entre Atalanta e Leverkusen é que demonstra ter maior potencial de realmente ser um jogo fantástico para ser lembrado. E eu vou aqui linkar no vídeo o porquê disso. Então já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e também divulgar esse vídeo. Iniciando falando um pouco da campanha dos times, como eles chegaram até essa grande final. A Atalanta passou em primeiro no seu grupo, sem perder nenhum jogo, e no mata-mata eliminou o Sporting, eliminou o Liverpool com direito a um 3-0 em pleno Anfield, uma grande atuação, e nas semifinais tirou o Olympique de Marseille, ou seja, eliminou dois times campeões europeus, campeões de Champions, para chegar a essa final. Enquanto que na Série A, a equipe em quinto lugar, conseguiu vaga na Champions da próxima temporada, foi vice-campeã da Copa Itália, numa campanha que tirou Milan, Fiorentina, mas acabou perdendo para a Juventus. E no campeonato italiano, por exemplo, teve o terceiro melhor ataque até aqui da competição, mostrando o seu poderio ofensivo. Já do outro lado temos o Super Bayer Leverkusen, uma campanha histórica, 51 jogos de invencibilidade, a equipe que não foi derrotada na temporada, ganhou a Bundesliga pela primeira vez na história de maneira invicta, fazendo uma campanha de 90 pontos, uma das melhores da história do campeonato alemão. Pela primeira vez o campeonato alemão teve um campeão invicto, desde que se tornou Bundesliga, e foi esse Leverkusen espetacular, 28 vitórias e 6 empates durante a campanha, um time sensacional, que na Liga Europa, da primeira fase, ganhou 6 jogos, na fase de grupos, passou com 18 pontos, e no mata-mata eliminou o Karabag da Azerbaijão, e depois o West Ham, e depois a Roma na semifinal, para chegar a essa final, segunda final de Liga Europa na história do Leverkusen, que já foi campeão da Copa da UEFA, quando era o antigo nome, em 87 e 98, contra o Espanhol de Barcelona. Ou seja, duas equipes que fizeram por merecer, por estar nessa decisão, a Atalanta em sua primeira final europeia. Começando a falar um pouco mais sobre como cada equipe joga, etc. Vamos falar um pouco mais sobre essa Atalanta e o seu poderio ofensivo e um trabalho de longo prazo. Gasperini chegou na equipe na temporada 16-17 e desde então vem sendo um projeto sensacional e que vem dando resultado, classificações seguidas para Champions, vices, campanhas de finais de Copa Itália, sempre entre os 8 melhores do campeonato italiano, 2 vezes inclusive em terceiro lugar. Essa temporada terminou em quinto, mesmo batalhando com equipes com poder financeiro maior, um projeto muito interessante de revelação de jogadores na categoria de base, de saber ir ao mercado, principalmente em centros alternativos e contratar jogadores, e também de fazer boas vendas. É um time que também joga, assim como o Leverkusen, 2 times que jogam em linha de 3, desde o início da era Gasperini, sempre jogando com 3 zagueiros, muito destaque para os alas, sendo muito importante. É uma equipe que normalmente gosta de subir para pressionar o adversário, não é um time que fica jogando fechadinho no seu campo, esperando ali só para sair no contra-ataque, não. A Atalanta, desde o início da era Gasperini, sempre foi um time que gosta de ter a bola, que gosta de ser protagonista do jogo, sair desde trás, ter a posse e tem esse DNA ofensivo. Não à toa, o terceiro melhor ataque do campeonato italiano. E chegou onde chegou com esse DNA, buscando ter a posse, buscando atacar, dominar o adversário. Mas também é um time que sabe jogar de maneiras mais fechadas, sabe se precisar se defender um pouco mais, sair em velocidade, tem armas para isso. E é um time também que pode ser perigoso jogando assim. Então é uma equipe sempre muito legal de acompanhar, pois mesmo tendo o mesmo investimento, consegue ser competitiva, consegue bater de frente com times mais fortes e muito desse DNA ofensivo, que é um time que não tem medo de encarar os adversários. E citando os destaques individuais, cito aqui 3 jogadores. O Koop Meiners, meio holandês, que pode jogar tanto um pouco mais atrás, ao lado de um volante, quanto mais à frente, quando ele ser utilizado, é um dos destaques do time, um dos principais artilheiros, assistentes, é um cara que se vem crescendo cada temporada mais, é um jogador que inclusive pode dar o salto para uma equipe com mais poderio ofensivo e também vem ganhando destaque dentro do cenário da seleção holandesa. Além dele, o belga, o De Ketelaere, que chegou como uma aposta, um jogador meio que chutado no Milan, depois do Milan fazer um grande investimento dele, tirando da Bélgica, e que faz uma temporada sensacional, vem crescendo muito durante a temporada, se tornou o titular de fato dessa equipe da Atalanta, e não é por acaso, um jogador que joga mais por dentro, em alguns momentos jogou como falso 9, mas é um jogador que gosta mais de jogar aqui atrás de um centroavante, atrás de uma referência, e que vem explorando muito bem, né? Se jogando por dentro, sendo um jogador que entra na área para finalizar, que também dá passes,
não só contribui só com gols, mas também com assistência, ajudando a criação das jogadas e cada vez mais chamando as responsabilidades, se tornando um pilar dentro desse time. E por último, o Scamacca, que é o homem-gol desse time. Fez muita falta, inclusive, na final da Copa Itália, estava suspenso. E é um jogador que cresceu, que assim como o Decateler veio meio chutado, veio meio embaixo, porque a passagem dele no West Ham foi decepcionante. O clube já se livrou dele depois de uma temporada. Ele vem para a Atalanta para se recuperar e vem jogando muita bola, faz uma grande temporada. É o destaque do time nessa campanha da Liga Europa, fazendo gols e cada vez mais se firmando como um homem-gol, um jogador de área, com capacidade de finalização, que também é muito importante fora dela, com seus pivôs, ganhando no alto. E é um jogador, inclusive, que pode ganhar espaço na seleção italiana, tanto para Euro quanto futuramente. E esses três jogadores são importantes, inclusive eles podem formar junto ali o trio de ataque da Atalanta nesse jogo. Ainda tem o Lukman nigeriano, que também é uma opção, jogador um pouco mais de velocidade, também tem boa qualidade técnica. Mas são três jogadores muito importantes. E além desses três, tem que ser daqui o brasileiro Ederson, que vem fazendo uma grande temporada, se tornou um pilar importante do time, tanto que foi chamado para a Copa América pelo Dorival, e que é um jogador muito importante pensando dentro desse jogo, porque ele, do meio campo da Atalanta, é um jogador com maior capacidade de marcação. E ele vai ser muito importante essa capacidade dele, porque então no Leverkusen, que é um time com um poderio ofensivo sensacional nessa temporada, a Atalanta vai precisar muito, se ela quiser ser campeã, que o Ederson seja um dos melhores em campo. Porque ele sendo um dos melhores em campo, significa que ele conseguiu ser muito combativo contra o setor ofensivo do Leverkusen, contra o Wirtz, que cai muito ali por dentro, gosta de jogar nesse espaço entre linhas, batendo de frente muitas vezes com o Xhaka, que é um cara muito importante no modelo de jogo do Leverkusen, seja com o Anderson, Palacios, e também porque o Ederson é um jogador que também é muito importante na construção. É um cara que ajuda tanto ali na saída de bola, quanto é um cara que muitas vezes pisa na área, aparece dentro da área para finalizar jogadas. Ou seja, para a Atalanta, passa muito por isso. A equipe ter chance de título, passa muito por o Ederson ser um destaque, além do goleiro Musso, da defesa, do ataque. Ele vai ser uma peça muito importante, um pilar importante para que a Atalanta consiga brigar por esse título e por essa vitória contra o Leverkusen. E agora é a vez de falar dessa equipe sensacional, que é o Bayer Leverkusen, um trabalho espetacular do Xabi Alonso. Sua primeira temporada completa como treinador profissional e à frente do Leverkusen, ele chegou na passada, um time que se reforçou muito bem e é o favorito para esse confronto, a verdade é essa. Tem um favorito muito claro aqui, apesar da Atalanta ser um time muito bom, e é o Bayer Leverkusen, um time que se destaca jogando sempre ali com 3 zagueiros, 2 alas e uma dupla de volantes, 2 jogadores ali atrás, geralmente mais meios, mais ofensivos, atrás de um centroavante, e durante a temporada ele foi variando as características de algumas posições. Em alguns momentos você tinha tanto o Frimpong ou o Taylor, jogadores de alas direito mais ofensivos, às vezes teve o Stanisic, um cara um pouco mais poder de marcação, o Stanisic já foi zagueiro. A dupla de volantes, você tem o Xhaka, às vezes varia ali tanto Palacios ou Anderson, mas geralmente esse jogador é um jogador com mais poder de intensidade no meio de campo, poder de maior marcação, enquanto o Xhaka é o cara que muitas vezes dá os lançamentos, é um cara com uma qualidade técnica, um refino diferente, faz grande temporada, às vezes chega mais à frente, é um pilar importante. Você tem o Wirtz, mas o companheiro dele mudou. Tem vezes que é o Hoffmann, que é um cara um pouco mais de característica de armação de jogo. Em alguns momentos foi o Nathan Taylor, que é um jogador mais de velocidade. Até o Frimpong foi utilizado ali. Ou seja, opções mais para transição. E quem vai ser o centroavante? O Boniface, que é um cara que sai muito bem da área. O Patrick Schick, que vem sendo um cara mais de área. Então, essa saber qual vai ser a ideia de jogo do Alonso, porque ele rouba bem o elenco. Ele sabe muito bem, às vezes, de acordo com o jogo, de acordo com o adversário, fazer alterações ali para manter a equipe forte. Mas é um time que sempre tenta sair desde trás jogando. É uma equipe que sufoca o adversário. Em vários momentos você viu durante a temporada o Leverkusen, até mesmo os zagueiros dentro do campo de ataque, e não só ali no meio campo, mas dentro mesmo, na intermediária, próximo à área, sufocando o adversário. O West Ham é um grande exemplo disso. O West Ham todo ali encostado ali dentro da área, próximo da sua área, e o Leverkusen mesmo com os zagueiros rodando ali, próximo. É um time que sobe as linhas para pressionar e preza muito por isso, perder a bola já recuperar. Tanto que em alguns momentos, quando não consegue essa pressão ter sucesso, é um time que acaba cedendo espaço na transição. E a Atalanta é um time perigoso nisso, então isso pode ser um ponto interessante. Se a Atalanta conseguir ter sucesso em saída de bola e evitar essa pressão do Leverkusen, pode machucar a equipe alemã nas transições, no contra-ataque, aproveitando esse espaço, jogando no campo mais aberto. Mas é um time que pressiona muito, que busca ter a bola a todo momento. Que gosta de ter a posse da bola, que gosta de sufocar o adversário com ela, usar também para se defender. E faz isso de diferentes formas. Dá para destacar no Leverkusen a capacidade da bola parada, é um time muito forte pelo alto, fez muitos gols, especialmente em momentos finais, vindo de cruzamentos, vindo de bolas paradas, e isso pode ser um fator decisivo numa grande final, num jogo único.
a bola parada é um detalhe que pode decidir o campeão. E o Leverkusen tem isso como um ponto forte. Tem jogadores muito bons nisso, algo muito bem treinado. É um time que tem leva muito perigo pelos lados de campo. Dos dois alas tem uma quantidade de participações de gols na temporada sensacional, fora do comum. E de características diferentes, né? O Grimaldo, ele pode ser esse cara jogar mais espetado pela esquerda, mas ele, em muitos momentos ele cai um pouco mais por dentro. Ele cai às vezes como um meia, né? Juntando ali com os meias. Tanto que ele fez alguns gols, até teve participações jogando mais por dentro, finalizando de fora da área. Ele não é exatamente aquele cara que vai atuar 100% do tempo espetado. Não, às vezes ele cai um pouco para dentro. Outro jogador às vezes abre o olho, só deixa ali o espaço aberto para ele cair por dentro e ser mais uma opção. O Frimpong é praticamente um ponta, né? A verdade é essa. Ele deixa de ser um ala de um lateral para se comportar como se fosse um ponta em vários momentos, atuando bem colado ali na última linha de defesa para empurrar mesmo o adversário para trás e para ser uma opção constante para esses lançamentos, seja do Xhaka, seja de um dos zagueiros, até uma inversão do Grimaldo, do Wirtz, vai encontrar ele atacando a área. E é um cara muito bom nisso, e vem se destacando nessa temporada, o holandês. E já que ele sobe, alguém tem que ocupar esse espaço mais atrás. E muitas vezes é o zagueiro Kusunu, que é um zagueiro marfinense que vem se destacando, fazendo e ocupando esse espaço. Às vezes, ele, apesar de ser um trio de zaga, ele tem liberdade para subir, ocupar esse espaço como se fosse um lateral mesmo, e também ajudar a empurrar o adversário, ser mais uma opção de passe ali dentro. E, claro, destaque especial para o Florian Wirtz, ele é o grande protagonista desse time, a grande estrela, 21 anos, revelado, prata da casa, vem se firmando inclusive na seleção alemã como titular e vem passando os protagonistas da seleção alemã. É um jogador especial, é o cara para dar aquele passe diferente, fazer aquele golaço e que nos momentos decisivos chama a responsabilidade para si mesmo. Gosta de atuar mais por dentro, mas também pode ser perigoso para o lado, pode se levar perigo um contra um, chutando de fora da área, dando um passe espetacular. É um jogadoraço e é o grande nome desse time. Destacar também o Boniface, porque ele é um cara que sabe ser jogador de área também, tem presença de área, mas ele sabe jogar muito bem fora dela. No início da temporada destacava também a qualidade, na capacidade de dar assistências, né? É um cara que pode levar perigo de diferentes formas. Então, olha quanto se destaca ali aqui da equipe do Leverkusen. Para mim, os principais individuais, pensando nesse jogo, são Wirtz, Xhaka e Grimaldo. São os três jogadores de maior poder de construção e são muito importantes para essa engrenagem funcionar. Seja chegando ao ataque, seja definindo jogadas, seja iniciando a construção desde trás, seja acionando, por exemplo, o Frimpong, entrando pela direita. São três caras importantes. E o Boniface pode ser um cara decisivo. É o cara para finalizar jogadas. E, por exemplo, a zaga da Atalanta no total sofreu muito na final da Copa Itália com o Vlahovic. O Vlahovic levou muita vantagem, principalmente no jogo físico, etc. E o Boniface pode ver isso, pode explorar isso também. Uma zaga que mostrou dificuldades contra o centroavante de qualidade, ele é um centroavante muito bom e ele pode ser muito importante para o Leverkusen chegar ao título. Uma parte importante de uma grande final é sempre a questão mental. E isso é uma vantagem para o Leverkusen. O Leverkusen, cara, os caras estão com fome. A temporada inteira e vi que tem a chance de terminar com 3 títulos. É um time que está com sede, que desenvolveu uma mentalidade vencedora de acreditar até o final. Não à toa fez tantos gols nos acréscimos. Então é uma equipe que está leve, chega sem tanta pressão, com fome de conquistar mais e mais. Então é um time que vem tinindo. Enquanto que a Atalanta entra como franca atiradora, tem esse lado de não ser favorita, porém a Atalanta carrega um peso, que é a de ficar sempre no quase. São 3 vices de Copa Itália, sendo um nessa temporada, então é um time que consegue às vezes caminhar até o final, mas não consegue ganhar o título. E é o título justamente que falta para coroar esse grande trabalho do Gasperini, de temporadas aí, mas parece que na hora de ser campeão, na hora H, não consegue dar esse passo final. Então é um time que carrega esse peso de fracassar na hora de ser campeão. E tem um grande jogo contra um grande adversário. Eu não sei se a Atalanta vai ter forças para, se caso sair atrás do placar, se recuperar. Na final da Copa Itália não teve contra a Juventus. Eu não sei se vai ter se sair atrás do placar contra o Leverkusen. E a parte mental é sempre muito importante. Mas assim, eu espero um grande jogo. São 2 times com DNA ofensivo, são 2 times que gostam de atacar, que não abdicam disso. Não imagino a Atalanta jogando fechadinha, sem o seu campo, não. É uma equipe que vai tentar jogar, que mesmo contra o Liverpool em Anfield foi lá, tentou jogar do seu jeito, saindo de trás, explorando as transições, os espaços. É um time que tem armas para contra-atacar e para levar perigo a essa equipe do Leverkusen, que é a grande favorita. É o grande time, é um dos grandes times da temporada no futebol europeu, mas promessa de bom jogo. 2 equipes que gostam de ter a bola, que em poucos toques conseguem chegar à área do adversário. Então a promessa de um jogo muito bom e sorte nossa de poder acompanhar uma final dessa.
Quero saber nos comentários sua expectativa para essa grande final da Liga Europa e também o seu palpite para quem vai ser o grande campeão. É isso, pessoal. Muito obrigado por quem veio até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também divulgue esse vídeo com seus amigos que vão acompanhar essa final da Liga Europa, que promete ser muito boa. Valeu mesmo quem veio até o final, quem me aguentou falando até o final. Tchau, tchau e até a próxima.